Bem, amigos do Jovem Ensino, nessa aula nós vamos resolver um exercício que é muito interessante para quem está aprendendo microcontroladores, programação aí do nosso querido PIC. Eu fiz uma animação aqui para ilustrar o que nós vamos desenvolver neste exercício. Então vou dar o play, mas antes eu quero que vocês reparem que nós temos um portão e esse portão ele vai subir ou descer de acordo com o motor. Então, se o motor girar para um lado, o portão vai subir, e se o motor girar para o outro lado, o portão vai fechar, vai descer. Nós temos também aqui em cima uma chave fim de curso, aqui embaixo também outra chave fim de curso. Para quem não sabe, a chave fim de curso é uma chave, é quase como se fosse um botão, só que é um tipo de botão em que não é a pessoa que pressiona, mas sim vai ser o portão. Quando o portão chegar lá em cima, vai encostar nessa chave, empurrando ela para cima e fechando ela. E quando o portão descer, ele vai encostar na chave de baixo e vai fechar a chave de baixo. Então, as chaves fim de curso, elas serão acionadas pelo próprio portão e não pelo operador aí, pela pessoa que estará controlando o portão. Além disso, nós temos aqui dois botões. Este sim será uma pessoa que irá operá-los. Um botão que é para abrir o portão, o botão abre, e outro botão que quando pressionado vai fechar o portão. Essas chaves fim de curso, tanto superior quanto inferior, elas servirão para avisar o microcontrolador quando o portão já está aberto, no caso da fim de curso superior, e a inferior vai avisar o microcontrolador quando o portão estiver fechado. Porque uma vez que o motor estiver girando e o portão estiver abrindo, quando o portão chegar lá em cima, ele tem que parar de abrir. Ele não pode continuar abrindo, senão eu posso danificar a estrutura do portão. Da mesma forma, quando ele estiver fechando, a hora que chegar lá embaixo, ele tem que desligar o motor. O motor não pode continuar girando se o portão já abriu ou já fechou. Então, as chaves de curso que vão fazer esse papel, avisando o microcontrolador, olha, o portão já está aberto, no caso da superior, e olha, o portão já está fechado, no caso da inferior. Então, eu vou dar o play aqui nessa animação e vocês vão entender melhor o que vamos desenvolver agora. Então, reparem que eu vou apertar o botão abre, o portão abriu, bateu lá em cima, parou. Apertei o botão fecha, ele desceu e parou. Vamos ver novamente. Apertei o abre, ele abriu, bateu na fim de curso, parou. Apertei o fecha, fechou até bater na fim de curso inferior. Então, essa é a ideia que nós vamos desenvolver neste exercício, nesta aula. Muito bacana, né, pessoal? Então, é isso. Eu já desenvolvi aqui o circuito do Proteus. Então, vamos por partes, né? Eu tenho aqui os 4 botões, sendo que esses dois aqui, botão abre e botão fecha. Vejam que todos os botões já estão com resistores de pull-down. Então, já está tudo ok. Esse botão vai abrir o portão. Esse daqui vai fechar o portão. Eu tenho também a chave fim de curso superior. Quando eu pressionar ela, eu vou avisar ao microcontrolador de que o portão chegou lá em cima. E quando eu pressionar a inferior, estou avisando ao microcontrolador que o portão chegou lá embaixo. Na prática, né, no mundo real, quem iria pressionar esses botões, como eu já mencionei, seria o próprio portão, que iria encostar nessas chaves. Mas aqui no Proteus não tem como fazer isso, não tem como eu simular um portão aqui no Proteus. Então, eu mesmo, no caso nós que estamos desenvolvendo o programa, é que vamos apertar esses botões quando aí acharmos que o portão já abriu ou já fechou. Tá? Mas na prática, não serão mãos humanas quem operarão estes fins de curso. Por fim, temos aqui o nosso atuador, o nosso motor. E esse motor ele está sendo controlado aqui por um circuito integrado, que é uma ponte H. No caso aqui estou usando o L293D. Já aqui
Aqui no Proteus a gente está usando um motor de corrente contínua mesmo. A ideia aqui é que eu consiga controlar para que lado o motor vai girar. É isso que uma ponte H faz, é isso que esse aí faz. Então, vejam que ele tem duas entradas, vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Temos aí a entrada 1 em 1 e a entrada 2. E também duas saídas, né? Essas entradas aqui de baixo seria para um segundo motor, essas duas saídas aqui também. Como estamos usando apenas um motor, estamos usando apenas um par de entradas e um par de saídas. A ideia aqui é muito simples. Quando o microcontrolador acionar aqui a entrada 1 da ponte H, o motor vai girar para um lado. Quando acionar a entrada 2, o motor vai girar para o outro. Lembrando que eu não posso acionar as duas entradas juntas, porque aí, claro, o motor não vai girar nem para um lado nem para o outro. Eu tenho que acionar uma e manter a outra desacionada para que tudo funcione corretamente. Bem, então esse é o circuito que vai fazer o funcionamento do nosso portão. Eu vou anotar aqui, então, neste bloco, quais são os pinos de entrada e saída que estamos utilizando aqui no nosso microcontrolador. Então, vou colocar aqui que o nosso botão abre, ele está conectado ao pino RA7 do microcontrolador e o botão fecha no RA6. Muito bom fazer isso para manter organizado, né, pessoal? A fim de curso superior, o botão aqui no caso, né, está no RA0. E a fim de curso inferior, eu coloquei ela aqui embaixo para dar a ideia de que é inferior mesmo. Está no RB7. E por fim, no caso agora, as saídas para o motor. Então vamos colocar aqui saídas para o motor. São os pinos RB0 e RB1. Então, tendo isso em mente, tendo esse circuito em mente, talvez até vocês mesmos já consigam aí montar o exercício e fazer funcionar de acordo com o que mostrei no vídeo. Mas o nosso objetivo aqui é desenvolver passo a passo e é isso que vamos começar agora. Já tenho aqui o PIC-C aberto e configurado. E se nós voltarmos no vídeo, vamos abrir novamente o vídeo. Vejam o que vai acontecer. Né? Vou pausando aqui. Eu tenho uma mão, né? Uma pessoa vem e aperta o botão abre. Então, tudo começa quando a pessoa aperta o botão abre. A hora que a pessoa apertar o botão abre, o que vai acontecer em seguida? O motor vai começar a girar. Então, é isso que nós estamos vendo aí. Dei um pause. O motor vai girar. E até quando que esse motor vai ficar girando? Até quando que esse portão vai ficar abrindo? Até que o portão encoste na chave fim de curso superior. Ou, até no caso, né, lá no Proteus, nós é quem vamos apertar essa chave fim de curso superior. Nesse momento, chegou lá em cima, o motor para. Acabou. Acabou. O portão vai ficar aberto indefinidamente até que aconteça o quê? Até que alguém venha. Então vejam aí a mãozinha aparecendo, aperte o botão fecha. E aí eu vou começar novamente acionando o motor, só que dessa vez vejam que o motor está girando no sentido contrário ao que estava inicialmente, indicando que agora o portão está fechando. E até quando que esse motor vai ficar girando e o portão vai ficar fechando? Até o portão encostar na chave fim de curso inferior. Aí a chave fim de curso inferior está avisando ao microcontrolador de que o portão já terminou de fechar e, portanto, eu posso desligar o motor. Então, vejam que as ações elas começam a partir do botão abre e fecha. São esses dois botões aqui que vão iniciar qualquer ação do portão, seja para abrir ou seja para fechar. Então, nós vamos começar por eles mesmos. Então, aqui, de acordo com as nossas anotações, o botão abre é o RA7 e o botão fecha é o RA6. Então, vou até colocar aqui comentado, né? Sempre é bom comentar os nossos programas. Botão abre RA7, botão fecha RA6. E aí nós vamos checar se
esses botões foram ou não pressionados. E aí vocês já sabem, né? If, se a entrada do pin A7 foi pressionada, ou seja, se o botão abre foi pressionado, abre chave, pula linha, fecha chave. Então, isso aqui, vamos comentar, é se botão abre foi pressionado. E aqui dentro nós vamos colocar o que vai acontecer se o botão abre foi pressionado. Mas também já vamos aproveitar e colocar uma outra condição aqui, se o botão fecha foi pressionado. Então já fizemos aqui o if do botão fecha, comentando se botão fecha foi pressionado. Aí nós vamos colocar aqui dentro, lembrando sempre de abrir e já imediatamente pular linha e já fechar as chaves para não esquecer nenhuma chave aí aberta. Pois bem, o que vai acontecer então quando o botão abre for pressionado? O motor vai ter que girar em um sentido. Para o motor girar em um sentido, eu posso acionar o B0 e no outro sentido eu posso acionar a saída B1. Então, para ele abrir, eu vou acionar o B0. Então, vamos dar um output high, pin B0. E já vou aproveitar e dar um output low no B1. Sempre é bom, né, eu garantir que somente uma das saídas estará ligada. Então, ao mesmo tempo aqui que eu acionei o B0, eu já mandei desligar o B1. E nesse caso aqui, eu estou fazendo o portão abrir. Portão abre. Já se eu apertar o botão fecha, eu vou girar o motor, mas no outro sentido. Então agora eu vou dar um output high, vou ligar o B1 e vou desligar o B0. Então, nós comentando aqui, né, portão fecha. Vou pular de linha aqui para deixar mais separado. E aí está então a nossa programação inicial. Ainda não estamos levando em conta a chave fim de curso. Se eu apertar o botão abre, o motor vai girar em um sentido. E se eu apertar o botão fecha, ele vai girar no outro sentido. Uma coisa aqui que é interessante na prática é a gente colocar primeiro o output low e depois o high. Pelo seguinte, vamos voltar aqui do jeito que estava antes. Pelo seguinte, vamos supor que eu aperte o botão abre. Então, o que vai acontecer? Eu vou ligar o B0 e desligar o B1. Então, o B0 está ligado. No momento em que eu apertar o botão fecha, o que vai acontecer? Lembre-se que o B0 ainda está ligado. Se eu apertar o botão fecha, o que vai acontecer? Ele primeiro vai ligar o B1 e nesse momento que ele ligar o B1, o B0 ainda está ligado. E só depois que ele vai desligar o B0. Claro que isso aqui é muito rápido, pessoal. É muito rápido. É micro, talvez nanosegundos, dependendo aí da frequência do seu microcontrolador, do clock dele. Mas, por via das dúvidas, para que nunca eu tenha as duas saídas acionadas juntas, nem que seja por nanosegundos, eu coloco o low primeiro. Tá? Então, isso aqui é mais uma questão de detalhe mesmo. Funcionaria perfeitamente do jeito que estava antes. Tá? Isso aqui é mais para chamar atenção para vocês para esse detalhe. Mas enfim, uma vez que eu fiz o programa, vou compilar. Vamos no Proteus e vamos rodar. Então vou lá na pasta onde criei, puxar o arquivo hexadecimal, colocar a frequência em 4 MHz e dar OK e vamos testar agora. O motor está inicialmente parado, vou apertar o botão abre e vejam que ele está girando em um sentido, está girando em sentido horário agora. O computador está travando um pouquinho, mas deu para ver perfeitamente. Vou agora apertar o botão fecha e vejam que ele inverteu o sentido de rotação do motor. Vou apertar o botão abre e inverteu de novo. Então, cada vez que eu aperto o abre, ele vai abrir, e cada vez que eu aperto fecha, ele vai inverter e vai fechar o portão.